Fazendeiro estava averiguando seu terreno quando deu de cara com uma onça pintada. Durante 46 anos, trabalhando como fazendeiro nas terras férteis, às margens do rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, Acre, Antônio Ferreira já tinha visto de tudo que a Amazônia acreana podia oferecer. Tinha testemunhado enchentes que subiam 10 metros em uma única noite, engolindo casas e roças como se fossem brinquedos de criança. Tinha visto secas tão brutais que o leito do rio rachava feito cerâmica velha, deixando peixes mortos aos milhares fedendo sob o sol inclemente. Tinha enfrentado onças que rondavam seu gado, jacarés gigantes que espreitavam perto dos bebedouros e até uma sucuri de 7 metros que tinha tentado pegar um de seus bezerros recém-nascidos. Mas em toda a sua vida, lidando com a natureza selvagem, em todas as décadas caminhando pelos limites de sua propriedade de 340 hectares, jamais, absolutamente jamais, Antônio imaginou que um dia olharia nos olhos de uma onça pintada adulta e veria, não o olhar frio de um predador calculista, mas algo que só podia ser descrito como reconhecimento, memória e talvez até gratidão. Esta é a história extraordinária de um reencontro impossível, de como um gesto de compaixão feito durante uma das piores tragédias naturais da história do Acre criou um laço que desafiou tempo, instinto e toda lógica conhecida sobre o comportamento de grandes felinos selvagens. É a narrativa de como 7 anos podem ser uma eternidade ou podem ser apenas um piscar de olhos, dependendo da força da conexão estabelecida entre dois seres vivos que, por todas as regras da natureza, deveriam ser inimigos mortais. A história começa não em 2024, mas 7 anos antes, durante a enchente histórica de março de 2017, que devastou toda a região do Vale do Juruá. Antônio se lembrava daqueles dias como se tivessem acontecido ontem, porque eram o tipo de memória que fica gravada na alma com ferro em brasa. O rio Juruá tinha começado a subir na segunda semana de fevereiro, como sempre fazia na época das chuvas, mas desta vez havia algo diferente, algo sinistro na forma como a água avançava. Em vez de subir gradualmente, dando tempo para as pessoas e animais se prepararem, o rio subia em surtos violentos, ganhando meio metro, às vezes 1 metro inteiro durante a noite. As chuvas que caíam na cabeceira do rio, lá nas florestas remotas do Peru, eram tão intensas que os meteorologistas não tinham memória de nada parecido nos últimos 50 anos. A Defesa Civil começou a emitir alertas cada vez mais urgentes, falando em possibilidade de evacuação em massa, em níveis de água que podiam superar todos os recordes históricos. Antônio e sua esposa, Benedita, uma mulher forte de 44 anos que tinha passado a vida toda ao lado dele, enfrentando todas as adversidades que o Acre podia jogar em cima deles, começaram os preparativos de emergência. Moveram o gado para as partes mais altas da propriedade, onde havia um morro que raramente era alcançado pelas cheias. Levantaram os móveis da casa em tijolos e blocos de concreto. Estocaram comida não perecível, água potável, remédios, velas, lanternas, tudo o que podiam precisar se ficassem isolados por semanas. Mas nem mesmo Antônio, que tinha vivido através de 5 grandes enchentes em sua vida, estava preparado para o que aconteceu na madrugada de 18 de março de 2017. O rio explodiu. Não havia outra palavra para descrever. Durante a noite, alimentado por chuvas torrenciais que não davam trégua, o Juruá subiu impressionantes 4,5 metros em apenas 8 horas. Quando o sol nasceu, revelando um mundo transformado em lago infinito de água barrenta, Antônio olhou da varanda de sua casa, que felizmente estava construída em estacas altas, e viu uma paisagem que parecia vinda do fim do mundo. Água até onde a vista alcançava. Árvores submersas até a copa. Casas de vizinhos com apenas o telhado visível. Animais selvagens tentando desesperadamente encontrar qualquer pedaço de terra seca que ainda existisse. Foi Benedita quem viu primeiro. Ela tinha acordado antes do marido, como sempre fazia, e estava na cozinha preparando café quando olhou pela janela que dava para o lado oeste da propriedade e soltou um grito que fez Antônio pular da cama com o coração disparado. Antônio, Antônio, vem ver, rápido! Ela não estava gritando de medo exatamente.
era algo diferente, uma mistura de urgência e algo que parecia compaixão desesperada. Antônio correu para a cozinha, ainda de calças de pijama, e olhou para onde Benedita apontava com mãos trêmulas. Ali, a aproximadamente 200 metros da casa, numa pequena ilha de terra que tinha sido um morrinho insignificante antes da enchente e agora era o único pedaço de solo seco visível em toda aquela vastidão de água, havia movimentos. Antônio pegou os binóculos velhos que mantinha pendurados perto da porta e focou na ilha improvisada. O que ele viu fez seu estômago revirar de uma forma estranha, uma mistura de medo instintivo e pena profunda. Havia uma onça pintada na ilha, uma fêmea pelo tamanho, provavelmente pesando uns 75 quilos, seu pelo encharcado e cheio de lama. Mas ela não estava sozinha. Agarrados a ela, tentando se manter em cima da pequena elevação de terra, que não devia ter mais que 6 metros quadrados de área, estavam 2 filhotes de onça, que não deviam ter mais que 3 ou 4 meses de vida. A cena era de partir o coração. A mãe onça estava claramente exausta, seu corpo tremendo de cansaço e frio, porque mesmo na Amazônia, ficar molhado por horas pode causar hipotermia. Ela provavelmente tinha nadado por quilômetros, carregando ou guiando seus filhotes, procurando desesperadamente qualquer pedaço de terra firme, fugindo da água que continuava subindo, destruindo seu território, afogando suas presas, transformando seu mundo em um pesadelo aquático. Os filhotes choramingavam, sons agudos que Antônio conseguia ouvir mesmo à distância, e a mãe os lambia freneticamente, tentando aquecê-los, confortá-los. Mas ela própria estava no limite do colapso. Benedita segurou o braço do marido com força que deixaria marcas. Antônio, aqueles bebês vão morrer. Olha o tamanho deles, não conseguem nadar direito ainda. E a água está subindo, olha ali, a ilha está diminuindo. Antônio olhou e viu que ela estava certa. A água continuava avançando, inexorável, centímetro por centímetro, e aquela pequena ilha de salvação estava encolhendo visivelmente. Em algumas horas, talvez menos, aquele pedaço de terra desapareceria completamente sob as águas barrentas, e a onça teria que escolher entre tentar nadar novamente com filhotes que provavelmente não teriam força para continuar, ou ficar e afogar junto com eles. Não tem nada que a gente possa fazer, Antônio disse, mas sua voz saiu sem convicção, porque ele mesmo não acreditava no que estava dizendo. São animais selvagens, Benedita. Uma onça adulta pode nos matar em segundos, especialmente uma mãe protegendo filhotes. Se a gente tentar se aproximar, ela vai atacar, é instinto dela. Mas ele continuava olhando através dos binóculos, vendo a forma como a mãe onça empurrava seus filhotes para o centro da ilha cada vez que a água avançava mais um pouco, vendo o desespero em cada movimento dela, e algo dentro do peito dele, algo que tinha a ver com ser pai de 4 filhos, algo que tinha a ver com passar a vida inteira cuidando de animais e entendendo o amor universal que mães têm por suas crias, não conseguia simplesmente virar as costas. Vou buscar eles, Antônio disse de repente, surpreendendo a si mesmo com as palavras. Benedita virou para ele com olhos arregalados. Você enlouqueceu? É uma onça, Antônio. Uma onça-mãe. Ela vai te despedaçar. Talvez, Antônio respondeu, já indo para o quarto buscar roupas adequadas. Mas se eu não tentar, vou ter que assistir 3 animais se afogarem. E um deles são bebês. Não consigo fazer isso, Benedita. Desculpa, mas não consigo. Ele se vestiu rapidamente, colocando calças grossas de brim, botas de borracha até o joelho, uma jaqueta impermeável e, por cima de tudo isso, um colete salva-vidas velho, mas funcional, que tinha de seus tempos trabalhando em barcos de pesca décadas atrás. Pegou luvas de couro grosso, uma rede de pesca grande e resistente e 2 lonas de plástico pesado. Seu plano, se é que podia chamar aquilo de plano, era chegar até a ilha de barco, jogar a rede sobre os filhotes de forma que a mãe não pudesse atacá-lo imediatamente, pegar os filhotes embrulhados nas lonas para que não pudessem arranhar, trazer todos para um local seguro em terra alta, e então, se tivesse sobrevivido até esse ponto, soltar os animais e torcer para que a onça-mãe entendesse que ele estava ajudando
e não atacasse de qualquer jeito. Era um plano absolutamente insano, cheio de pontos, onde tudo podia dar horrivelmente errado, mas era o único plano que ele tinha. Benedita o seguiu até o pequeno barco de alumínio que tinham amarrado nos pilares da casa, que agora estava flutuando ao lado da varanda porque a água tinha subido tanto que o quintal tinha virado parte do rio. "Você tem certeza disso?" Ela perguntou uma última vez, lágrimas nos olhos, porque conhecia o marido bem o suficiente para saber que quando ele decidia fazer algo, argumentar era inútil. Antônio a puxou para um abraço apertado. "Se eu não voltar, você sabe onde estão todos os documentos da fazenda, onde está o dinheiro guardado, como entrar em contato com nossos filhos. Mas eu vou voltar, Benedita. Eu prometo que vou voltar." Ele beijou sua testa, entrou no barco, puxou a corda do motor de popa velho que felizmente pegou na primeira tentativa e começou a navegar em direção à ilha que encolhia, onde 3 vidas dependiam de sua coragem ou loucura. Ele ainda não tinha certeza de qual das duas. O trajeto de 200 metros pareceu durar uma eternidade. A água estava agitada, cheia de detritos flutuantes, galhos inteiros de árvores, pedaços de cercas, até uma geladeira velha passando à deriva como um iceberg doméstico. Antônio tinha que desviar constantemente de obstáculos, mantendo o motor em velocidade baixa para não bater em nada que pudesse furar o casco fino de alumínio do barco. Conforme se aproximava da ilha, conseguia ver mais detalhes da situação desesperada dos animais. A mãe onça tinha notado o barco e agora estava posicionada entre seus filhotes e a ameaça aproximando, seu corpo tenso, orelhas para trás, lábios retraídos mostrando caninos impressionantes. Seus olhos âmbar estavam fixos em Antônio com intensidade laser, calculando, avaliando, pronta para lutar até a morte, se necessário, para proteger suas crias. Os filhotes, alheios ao perigo que seus instintos infantis não podiam ainda compreender completamente, continuavam choramingando, seus corpinhos tremendo tanto de frio quanto de fome, porque provavelmente não tinham mamado há muitas horas. Antônio parou o barco a uns 5 metros da ilha, deixando o motor em ponto morto. Olhou direto nos olhos da onça e começou a falar, sua voz calma, baixa, do jeito que sempre falava com animais assustados na fazenda. "Ei, menina, calma. Eu sei que você tá com medo. Eu sei que quer proteger seus bebês. Eu entendo. Eu sou pai também. Tenho filhos também. Não vou machucar você nem eles, eu prometo. Tô aqui para ajudar, só isso. Só para ajudar." A onça rosnou, um som baixo e gutural que fez cada pelo do corpo de Antônio se arrepiar, porque era o som de um predador avisando que estava a segundos de atacar. Mas ela não pulou, não se jogou na água para virar o barco, não fez nada além de rosnar e manter sua posição defensiva. Antônio percebeu algo crucial. Ela estava exausta demais para atacar. Tinha usado todas suas reservas de energia nadando até ali, mantendo os filhotes vivos, lutando contra a enchente. Estava operando puramente no instinto maternal agora, sem forças reais para uma luta. Foi essa realização que deu a Antônio a coragem de executar a próxima parte de seu plano insano. Ele pegou a rede de pesca, grande e resistente, do tipo usada para pegar tambaques grandes, e com um movimento praticado de décadas lançando redes, jogou ela sobre os 2 filhotes. A mãe onça rugiu, um som que ecoou sobre as águas e provavelmente foi ouvido a quilômetros de distância, um som de raiva e terror absoluto. Ela se jogou contra a rede, tentando rasgar, mas Antônio já estava se movendo, pulando da lateral do barco para a água que batia na altura de sua cintura, sentindo a corrente tentando desequilibrá-lo, agarrando a rede com os filhotes dentro. Os pequenos onças estavam apavorados, miando e tentando arranhar através da rede, mas as malhas eram muito pequenas para suas patas passarem. "Calma, calma, pequeninos", Antônio sussurrou, enquanto rapidamente embrulhava cada filhote em uma das lonas de plástico, criando trouxas que ele podia segurar sem ser arranhado. A mãe onça estava frenética agora, se jogando para frente, mas Antônio percebeu algo incrível. Ela estava mirando as lonas com os filhotes.
não ele. Ela podia facilmente ter pulado em cima dele, rasgado sua garganta, mas seus instintos maternais estavam focados em recuperar os filhotes, não em matar a ameaça. Era uma distinção sutil, mas crítica. Está tudo bem, menina. Eles estão seguros. Olha, Antônio falou enquanto segurava as duas trouxas contra seu peito, deixando a mãe ver que seus filhotes estavam vivos, embrulhados, mas não feridos. Vou levar eles para terra firme, entendeu? Terra firme, onde não tem água. Você precisa confiar em mim. Você consegue confiar? A onça olhou nos olhos dele, e Antônio jurou até o dia de sua morte que viu o momento exato em que ela tomou uma decisão impossível. Ela parou de rosnar. Simplesmente parou. Ficou ali tremendo de exaustão e estresse, olhando para ele, para os filhotes embrulhados, para o barco. E então fez algo que Antônio nunca tinha visto uma onça fazer. Ela deitou. Não foi um colapso, foi uma ação deliberada. Ela se deitou na terra molhada da ilha e colocou a cabeça entre as patas, mantendo os olhos fixos nele, mas em uma postura que de alguma forma comunicava: eu não tenho escolha, eu tenho que confiar em você. Por favor, não me faça arrepender. Antônio sentiu lágrimas quentes misturando com a água fria do rio em seu rosto. Devagar, muito devagar, ele voltou para o barco com as duas trouxas se mexendo em seus braços. Subiu pela lateral com dificuldade porque o colete salva-vidas atrapalhava os movimentos e colocou os filhotes cuidadosamente no fundo do barco. Então, em um ato de fé ou loucura que ele mesmo não conseguia explicar completamente, ele olhou para a mãe onça, ainda deitada na ilha, que agora tinha encolhido para talvez 3 metros quadrados, e disse: seu turno, menina. Você vem também. Não vou deixar você aqui para morrer. Ele guiou o barco de volta até ficar paralelo à ilha, tão perto que a onça podia literalmente pular para dentro se quisesse, e esperou. A onça levantou a cabeça, olhou para o barco onde seus filhotes estavam embrulhados e fazendo sons que ela reconhecia. Olhou para a água que continuava subindo e então, em um movimento que seria impossível se Antônio não tivesse testemunhado com seus próprios olhos, ela se levantou, deu 3 passos e pulou para dentro do barco. O pequeno barco de alumínio balançou violentamente com os 75 quilos de onça molhada pousando no fundo, quase virando, e Antônio teve que se agarrar na borda para não cair na água. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvir o sangue pulsar em seus ouvidos, porque agora ele estava num barco de 4 metros de comprimento com uma onça pintada adulta a menos de 2 metros de distância. Se ela decidisse atacar, não tinha para onde correr, para onde se esconder. Era vida ou morte na forma mais pura possível. Mas a onça não atacou. Ela se posicionou ao lado das trouxas com seus filhotes, começou a cheirá-los através do plástico, fazendo sons baixos de reconhecimento e conforto, e então olhou para Antônio com uma expressão que ele não conseguiria descrever em palavras mesmo se tentasse pelo resto da vida. Não era gratidão, porque animais selvagens não pensam em termos de dívidas e favores. Não era amizade, porque onças não fazem amigos com humanos. Era algo mais primitivo, mais fundamental. Era um reconhecimento de que, naquele momento específico, eles eram aliados contra um inimigo comum, a enchente que ameaçava matar eles todos. Antônio ligou o motor do barco com mãos que ainda tremiam de adrenalina e começou a navegar em direção à parte alta de sua propriedade, onde o morro tinha ficado acima da linha d'água e formado uma ilha temporária de talvez 10 hectares de floresta seca. A viagem levou 20 minutos, navegando devagar, desviando de obstáculos, com Antônio mantendo um olho no caminho à frente e outro na onça que permanecia quieta no fundo do barco, ocasionalmente lambendo as lonas que envolviam seus filhotes, mas nunca mostrando agressão. Quando finalmente chegaram à ilha formada pelo morro, onde havia árvores grandes, arbustos densos e até alguns animais selvagens que tinham buscado refúgio ali, Antônio encostou o barco em uma margem de terra firme. Agora vinha a parte mais perigosa do plano insano: soltar os animais. Ele pegou as 2 trouxas com os filhotes, mantendo movimentos lentos e deliberados, e colocou elas em terra firme, a uns 3 metros da margem da água. Então voltou para o barco, pegou uma faca que mantinha no cinto e, com cortes rápidos e precisos, abriu as lonas. Os filhotes saíram cambaleando, encharcados, assustados, mas ilesos,
e imediatamente começaram a miar chamando a mãe. A resposta da onça foi instantânea. Ela pulou do barco para a terra com uma graciosidade que desafiava o fato de estar exausta e imediatamente começou a lamber seus filhotes freneticamente, verificando se estavam feridos, cheirando cada centímetro deles, fazendo aqueles sons baixos e ritmados que mães felinas fazem para acalmar suas crias. Antônio aproveitou o momento de distração para voltar para o barco, pegar os remos para poder se afastar silenciosamente, sem usar o motor barulhento. Mas antes que pudesse começar a remar, a mãe onça fez algo que ele carregaria na memória pelo resto de sua vida. Ela parou de limpar os filhotes, virou-se para olhar diretamente para ele, deu 3 passos em sua direção, parando a apenas 1,5 metros do barco e simplesmente ficou ali, olhando. Os olhos âmbar dela encontraram os olhos castanhos dele, e por 5, talvez 10 segundos, houve uma conexão silenciosa, um entendimento mútuo que transcendia espécies e linguagem. Então a onça fez algo ainda mais impressionante. Ela abaixou a cabeça ligeiramente, um gesto que em linguagem corporal felina pode significar não agressão, talvez até respeito, e então virou-se, pegou um filhote pela nuca com a boca suavemente, olhou para trás uma última vez e desapareceu na floresta densa do morro, voltando minutos depois para pegar o segundo filhote da mesma forma. E assim, tão rapidamente quanto o encontro impossível tinha começado, terminou. Antônio remou de volta para casa em estado de choque, mal conseguindo processar o que tinha acabado de fazer, o que tinha acabado de testemunhar. Benedita o abraçou tão forte quando ele chegou que quase não conseguia respirar, chorando de alívio que ele tinha voltado vivo e inteiro. "Você é maluco, completamente maluco, mas eu te amo", ela soluçava contra seu peito. "Nunca mais faz isso, me ouve? Nunca mais!" Antônio prometeu que não faria, e durante os dias seguintes, conforme a enchente lentamente começava a recuar, deixando para trás uma camada de lama, destruição e memórias traumáticas, ele contou a história do resgate para alguns amigos próximos. A maioria achou que ele estava exagerando, embelezando a verdade, porque simplesmente não parecia possível que uma onça pintada selvagem tivesse permitido um humano pegar seus filhotes e depois entrado voluntariamente em um barco. Mas Benedita tinha visto toda a operação através dos binóculos, confirmava cada detalhe, e eventualmente a história se tornou uma daquelas lendas locais que as pessoas contam, mas não têm certeza se acreditam completamente. Se inscreve no canal agora e me conta nos comentários. Você teria coragem de fazer o que o Antônio fez? Que animal você salvaria mesmo correndo risco de vida? Ativa o sininho porque a continuação dessa história, o reencontro depois de 7 anos, vai te deixar de queixo caído. Não perde, vem comigo. Os anos passaram. A enchente de 2017 entrou para os livros de história como uma das piores do Acre, mas eventualmente as águas voltaram para os níveis normais, as pessoas reconstruíram suas casas e vidas, e o rio Juruá voltou a fluir manso entre margens definidas. Antônio e Benedita repararam os danos na fazenda, replantaram as roças que tinham sido destruídas, e a vida continuou com aquela resiliência impressionante que caracteriza os povos da Amazônia. Antônio ocasionalmente contava a história do resgate da onça e seus filhotes durante reuniões familiares ou quando tomava cachaça com amigos. Mas, conforme o tempo passava, até ele começou a se perguntar se sua memória não tinha exagerado alguns detalhes. Se talvez o estresse e o perigo não tinham feito sua mente criar conexões que não existiram realmente. Talvez a onça não tinha realmente olhado para ele com reconhecimento. Talvez aquele gesto de abaixar a cabeça tinha sido apenas coincidência, não um sinal de respeito. Memórias têm essa qualidade traiçoeira de mudar com o tempo, de adicionar significados que talvez não estivessem presentes no momento real. Mas uma coisa era certa: durante todos os 7 anos que se seguiram ao resgate, Antônio nunca mais perdeu uma única cabeça de gado para ataque de onça em sua propriedade. Seus vizinhos reclamavam regularmente de onças pegando bezerros, de ter que ficar de guarda durante a noite, de prejuízos causados por grandes felinos, mas na fazenda de Antônio, seus 180 cabeças de gado pastavam tranquilas,
sem nunca ser incomodadas. Era estranho, estatisticamente improvável até. Mas Antônio não reclamava. Talvez fosse sorte. Talvez as onças da região simplesmente preferissem caçar em outros territórios. Mas às vezes, nas noites de lua cheia, quando saía para verificar o gado, Antônio via pegadas grandes de felino na lama, perto dos bebedouros, como se algo grande estivesse patrulhando a propriedade, mas deliberadamente evitando causar problemas. Foi em uma tarde quente de quinta-feira, 7 de novembro de 2024, exatos 7 anos, 7 meses e 20 dias depois do resgate durante a enchente, que Antônio Ferreira teve o reencontro que mudaria sua compreensão sobre memória animal, gratidão e a profundidade das conexões que podem existir entre espécies completamente diferentes. Ele estava fazendo algo completamente mundano, rotineiro, que tinha feito milhares de vezes em sua vida, verificando os limites de sua propriedade. Havia uma disputa menor com um vizinho novo sobre onde exatamente passava a cerca divisória no lado nordeste da fazenda, perto de onde a floresta fechada começava. E Antônio tinha decidido passar a tarde caminhando o perímetro, verificando os marcos antigos de concreto que definiam legalmente os limites de sua terra. Estava sozinho, carregando apenas uma mochila com água, facão, GPS portátil velho, mas funcional, e seu celular que tinha sinal intermitente naquela área. O dia estava bonito, com aquele sol forte, mas não escaldante que acontece no Acre entre as estações. E Antônio estava de bom humor, assobiando baixinho enquanto caminhava, marcando pontos no GPS, ocasionalmente usando o facão para limpar vegetação que estava encobrindo os marcos de concreto. Quando chegou ao marco 17, que ficava numa área particularmente densa de floresta secundária, onde cipós grossos se entrelaçavam com árvores jovens, formando uma parede quase impenetrável de vegetação verde, Antônio notou algo estranho. Havia um caminho. Não podia chamar de trilha, porque não tinha marcas de humanos, mas uma espécie de corredor natural através da vegetação densa que parecia ter sido usado recentemente. Galhos quebrados ainda verdes, folhas amassadas que não tinham amarelado ainda, e algo mais. Um cheiro. Era almiscarado, forte, inconfundível para quem tinha passado décadas lidando com animais. Era cheiro de grande felino. Antônio deveria ter voltado naquele momento. Todo seu instinto de sobrevivência, herdado de gerações de amazônidas que aprenderam a respeitar o território dos predadores, gritava para ele dar meia volta e sair dali. Mas havia algo no cheiro, algo familiar de uma forma estranha que ele não conseguia identificar completamente, que o fez hesitar. E foi nessa hesitação, nesse momento de indecisão, que ele ouviu o som. Era baixo, grave, vibrante, um tipo de ronronar profundo que fazia o ar parecer vibrar. Vinha do corredor natural através da vegetação, a talvez 15 metros de onde ele estava. Antônio ficou completamente imóvel, seu coração acelerando, mas sua mente forçando-se a permanecer calma, porque pânico matava mais pessoas na floresta que qualquer predador. Ele sabia que correr era a pior coisa possível que podia fazer, que correndo ativaria automaticamente o instinto de caça de qualquer felino, transformando-o de ameaça potencial em presa confirmada. Então ficou ali, parado como uma estátua, apertando o cabo do facão, mas mantendo a lâmina apontada para baixo em postura não ameaçadora, esperando para ver o que emergiria da floresta densa. O que saiu dos arbustos fez o tempo parar completamente. Era uma onça pintada fêmea adulta, magnífica e poderosa, seu pelo dourado brilhando sob os raios de sol que conseguiam penetrar o dossel da floresta. As rosetas pretas em seu corpo formando padrões únicos como impressões digitais. Ela devia pesar uns 80 quilos agora, mais pesada que a onça que ele tinha resgatado 7 anos atrás. Mas havia algo nas marcas específicas do pelo, um padrão particular de rosetas perto do ombro esquerdo, que formava quase um formato de coração, que fez uma memória antiga explodir na mente de Antônio. Era ela, tinha que ser ela, a mãe que ele tinha resgatado com 2 filhotes durante a enchente. Mas isso era impossível, não era? Onças não tinham esse tipo de memória de longo prazo para rostos humanos.
Não criavam laços emocionais que duravam anos. Todos os biólogos que Antônio tinha consultado depois do resgate tinham dito isso. Onças eram animais solitários, territoriais, que operavam puramente por instinto. Qualquer comportamento que parecesse gratidão ou reconhecimento era projeção humana, nosso cérebro tentando colocar emoções humanas em ações animais que tinham explicações puramente instintivas. Mas enquanto Antônio olhava nos olhos âmbar dessa onça, enquanto ela dava 3 passos lentos e deliberados em sua direção, parando a apenas 5 metros dele, ele sabia, com uma certeza que ia além de lógica ou ciência, que ela o reconhecia. Não havia agressão em sua postura. Suas orelhas estavam para frente, não para trás. Sua cauda estava relaxada, não chicoteando nervosamente. Sua boca estava fechada, não aberta, mostrando dentes em ameaça. E seus olhos, aqueles olhos dourados que brilhavam na luz filtrada da floresta, tinham a mesma expressão que ele tinha visto 7 anos atrás, quando ela abaixou a cabeça antes de desaparecer na mata com seus filhotes. Era reconhecimento, era lembrança, era conexão. "Oi, menina", Antônio sussurrou, sua voz saindo trêmula de emoção que ele não tinha antecipado. "É você, não é? Você se lembra de mim?" A onça inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, um gesto quase canino de curiosidade, e soltou outro daqueles ronronares profundos que Antônio podia sentir vibrando em seu próprio peito. Então ela se sentou, um movimento gracioso e deliberado, e simplesmente ficou ali, olhando para ele. Não estava caçando, não estava ameaçando, estava apenas lá, reconhecendo, presente. Antônio sentiu lágrimas quentes começando a formar em seus olhos, porque a magnitude do que estava acontecendo estava finalmente penetrando em sua consciência. Essa criatura selvagem, esse predador apex, que não devia lealdade a ninguém, que operava por instinto puro de sobrevivência, tinha de alguma forma mantido uma memória dele por 7 anos inteiros. Tinha reconhecido seu cheiro, ou talvez sua aparência, ou talvez alguma combinação de sinais sensoriais que humanos nem conseguem compreender completamente. E tinha escolhido se revelar, se aproximar, fazer contato. "Você sobreviveu", Antônio disse, sua voz quebrando um pouco. "Você e seus bebês sobreviveram. Eu pensei tanto em vocês ao longo dos anos. Me perguntei se tinham conseguido, se a enchente não tinha sido demais. Mas você conseguiu, menina. Você conseguiu." A onça ficou ali por mais um minuto que pareceu uma eternidade. E então fez algo que Antônio nunca, em seus 46 anos lidando com animais, tinha visto uma onça selvagem fazer. Ela deitou completamente. Não em posição de emboscada com músculos tensos prontos para pular, mas relaxada, com a cabeça apoiada nas patas dianteiras, olhando para ele com o que só podia ser descrito como contentamento. Era a postura de um animal que se sentia seguro, que confiava. Antônio não se atrevia a se mover, mal se atrevia a respirar, porque sabia que estava testemunhando algo extraordinariamente raro, talvez único na história das interações entre humanos e onças pintadas na Amazônia. Foi então que ouviu os sons vindo da floresta atrás da onça. Eram galhos quebrando, folhas sendo amassadas, e então, para o absoluto choque de Antônio, 3 onças jovens emergiram da vegetação densa. Não eram mais filhotes, eram adolescentes, provavelmente com 1 ano e meio ou 2 anos de idade, ainda não completamente adultos, mas já grandes. Cada um pesando provavelmente uns 50 quilos. E eles estavam se aproximando, suas expressões curiosas, suas posturas relaxadas, claramente seguindo a liderança da mãe, que permanecia deitada calmamente na presença do humano. "Meu Deus!" Antônio sussurrou, mal conseguindo acreditar no que estava vendo. "São eles, são seus bebês. Não são mais bebês, mas são os mesmos que eu resgatei. Vocês todos sobreviveram. Todos vocês." As 3 onças jovens pararam a uns 10 metros de Antônio, um pouco mais cautelosos que a mãe, seus instintos selvagens ainda fortes, mas claramente calmos, porque a mãe estava calma. Eles se sentaram em uma linha irregular, como uma família posando para foto, e simplesmente observaram o humano que tinha salvado suas vidas quando não eram mais que filhotes indefesos de 4 meses. Antônio sabia que era impossível que os jovens se lembrassem dele diretamente. Eram jovens demais quando o resgate aconteceu, mas claramente confiavam no julgamento da mãe.
E se ela estava relaxada perto desse humano específico, então eles podiam relaxar também. A cena era tão surreal, tão impossível, que Antônio teve o impulso de pegar seu celular e tirar foto como prova, porque sabia que ninguém acreditaria quando contasse. Mas algo o impediu. Algum instinto profundo que dizia que tirar o celular, fazer movimentos bruscos, quebrar o momento mágico de conexão silenciosa, seria uma traição da confiança que estava sendo demonstrada. Então ele apenas ficou ali, em pé, olhando para a família de onças que o olhava de volta e deixou a memória se gravar em sua mente de forma que nenhuma foto jamais conseguiria capturar completamente. Quanto tempo eles ficaram ali, humano e onças, compartilhando espaço e silêncio respeitoso. Antônio não conseguiria dizer com certeza depois. Talvez 5 minutos, talvez 15. O tempo tinha perdido significado naquele momento suspenso, onde duas espécies que deviam ser inimigas naturais reconheceram algo mais profundo que instinto predador-presa. Reconheceram história compartilhada. Reconheceram o momento quando um tinha salvado os outros da morte certa. Reconheceram que dívidas podem ser lembradas mesmo por criaturas que supostamente não têm capacidade para gratidão. Finalmente, a mãe onça se levantou, um movimento fluido e gracioso, e deu aquele chamado baixo e gutural que Antônio reconheceu de 7 anos atrás. O mesmo som que ela tinha usado para chamar seus filhotes na ilha após serem soltos das lonas. Os 3 jovens responderam imediatamente, levantando e se aproximando da mãe, formando um grupo coeso. A onça-mãe olhou para Antônio uma última vez, e Antônio teria jurado sob qualquer juramento que ela acenou com a cabeça, um movimento pequeno, mas definitivo de reconhecimento, talvez até despedida. E então ela se virou e desapareceu de volta na floresta densa, seus 3 filhotes seguindo em fila única, seus corpos dourados com rosetas pretas, se fundindo com as sombras manchadas da mata, até que não se podia mais distinguir onde floresta terminava e onças começavam. E assim, tão silenciosamente quanto tinham aparecido, desapareceram, deixando Antônio sozinho na trilha, tremendo não de medo, mas de algo muito mais profundo, algo que tinha a ver com ter tocado brevemente algo mágico, algo que transcendia as regras normais de como o mundo funciona. Antônio ficou ali parado por mais 10 minutos, meio esperando que elas voltassem, meio tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Finalmente, com pernas que pareciam feitas de gelatina, ele caminhou de volta para sua casa, a verificação dos marcos de divisa completamente esquecida, sua mente rodando em círculos tentando compreender a magnitude do encontro. Quando chegou em casa, Benedita estava na cozinha preparando o jantar, e olhou para o marido com preocupação imediata quando viu sua expressão. Antônio, o que aconteceu? Você viu cobra? Onça? Tá branco que nem papel. Antônio se sentou pesadamente na cadeira da mesa da cozinha, pegou o copo de água que Benedita rapidamente lhe ofereceu e tomou tudo de uma vez antes de conseguir falar. Benedita, você vai pensar que eu enlouqueci. Você vai pensar que o sol bateu na minha cabeça ou que eu tive alucinação. Mas eu preciso contar. Preciso falar para alguém, senão vou explodir. Ele contou tudo. Sobre encontrar o caminho na floresta, sobre o cheiro de felino, sobre a onça que emergiu da vegetação com aquele padrão específico de rosetas, perto do ombro esquerdo, em forma de coração. Sobre como ela deitou na frente dele sem medo. Sobre como os 3 filhotes adolescentes apareceram e ficaram ali. Toda a família reunida, tranquila, como se estivessem visitando um velho amigo. Benedita o ouviu em silêncio, seus olhos ficando cada vez mais arregalados, e quando ele terminou, ela não disse que ele estava maluco ou imaginando coisas. Ela conhecia o marido bem demais, conhecia aquele olhar em seus olhos que significava que algo profundo e verdadeiro tinha acontecido. Ela me reconheceu, Benedita, Antônio disse, sua voz cheia de admiração maravilhada. Depois de 7 anos, ela me reconheceu. E ela quis me mostrar que seus filhos tinham sobrevivido, tinham crescido fortes e saudáveis. Era como se ela estivesse dizendo obrigado, sabe? Como se estivesse fechando o círculo, mostrando que o risco que eu corri não foi em vão. Benedita pegou a mão do marido sobre a mesa, apertando com força. Você salvou a família dela, Antônio, e ela nunca esqueceu. Talvez os cientistas digam que onças não têm memória para isso, que é impossível. Mas eu acredito em você. Eu vi o que você fez naquele dia da enchente.
Vi a forma como ela olhou para você antes de ir embora. Tinha algo ali, algo que não era só instinto animal. E hoje ela provou que você estava certo. Nos dias que seguiram ao reencontro, Antônio lutou com a decisão de contar ou não a história publicamente. Parte dele queria gritar para o mundo sobre o que tinha acontecido. Queria provar que conexões impossíveis podem existir entre humanos e animais selvagens. Que gratidão e memória não são exclusivas de espécies domesticadas ou de alta inteligência reconhecida. Mas outra parte dele, a parte que tinha aprendido ao longo de décadas que nem tudo precisa ser provado, ou documentado, ou explicado, sentia que aquele momento pertencia apenas a ele, às onças, e a Benedita que tinha estado lá desde o início. Eventualmente, ele decidiu contar apenas para a família próxima e alguns amigos de extrema confiança, pessoas que conheciam seu caráter bem o suficiente para não duvidar. E conforme contava a história repetidamente, sempre enfatizava a mesma lição, que tratamos animais selvagens como se fossem máquinas biológicas operando apenas por instinto, mas talvez, apenas talvez, estejamos subestimando profundamente a capacidade deles para emoção, memória e conexão. Talvez a linha entre instinto e emoção, entre reação automática e escolha deliberada, seja muito mais tênue no reino animal do que nossa ciência atual reconhece. Antônio continuou fazendo suas rondas pela propriedade, verificando gado, consertando cercas, fazendo todo o trabalho diário que fazendeiros fazem. Mas agora, sempre que passava perto daquela área específica no limite nordeste de sua propriedade, perto do Marco 17, ele parava por um momento, olhava para a floresta densa e sussurrava um obrigado silencioso para a família de onças que continuava vivendo em algum lugar naquela vastidão verde. E ocasionalmente, talvez uma vez por mês, talvez menos, ele encontrava sinais. Pegadas frescas perto dos bebedouros de gado, mas nunca nenhum gado faltando. Arranhões em árvores, marcações territoriais, mas sempre nos limites da propriedade. Nunca perto das áreas onde suas vacas pastavam. Era como se um acordo tácito tivesse sido estabelecido, um acordo onde a família de onças mantinha seu território nas margens da fazenda e, em troca, Antônio deixava áreas específicas de mata intocadas, nunca desmatando além de certos limites, criando um corredor seguro onde os grandes felinos podiam caçar e viver sem interferência humana. 3 meses após o reencontro, em uma manhã de fevereiro de 2025, Antônio estava tomando café na varanda quando viu movimento na borda da floresta, naquele mesmo lugar onde 7 anos atrás havia deixado a onça e seus filhotes após o resgate. Seu coração pulou e ele pegou rapidamente os binóculos que agora mantinha sempre à mão. O que viu o fez soltar um grito de pura alegria que fez Benedita vir correndo da cozinha, pensando que algo terrível tinha acontecido. Era a onça-mãe, agora claramente mais velha, seu pelo mostrando alguns fios prateados perto do focinho que não estavam lá 3 meses atrás. Mas ela não estava sozinha. Ao lado dela, brincando e rolando na grama da borda da floresta, exatamente como seus irmãos mais velhos tinham feito quando tinham essa idade, estavam 2 filhotes novos, não mais que 4 meses de vida. A onça tinha tido uma segunda ninhada. Ela olhou diretamente para a casa, diretamente para onde Antônio estava de pé na varanda com binóculos, e mesmo à distância de 80 metros, ele sentiu aquele olhar. Era deliberado. Ela tinha trazido seus novos filhotes para aquele local específico, naquele horário da manhã quando sabia que Antônio estaria na varanda, para mostrar a ele: olha, a vida continua, o ciclo continua, e você fez parte disso. Você salvou não apenas 3 vidas naquele dia de enchente, você salvou gerações. Estes novos filhotes existem porque seus irmãos mais velhos sobreviveram para ensinar a mãe a ser melhor caçadora, porque a família permaneceu intacta, forte, unida. Antônio ficou ali, com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto curtido pelo sol e pelo tempo, observando enquanto a onça deixava seus filhotes brincarem por talvez 5 minutos na margem da floresta. Um show deliberado, uma comunicação intencional. E então, com aquele chamado baixo que ele conhecia tão bem, ela recolheu suas crias e desapareceu de volta na mata. Benedita estava ao lado dele agora, vendo a cena através de seus próprios binóculos, e ela também chorava. Ela quer que você saiba,
Benedita disse suavemente, que você faz parte da história dela agora, que aquele dia durante a enchente criou algo que nem nós nem ela conseguimos nomear completamente, mas que é real, Antônio. É tão real quanto qualquer coisa neste mundo. Hoje, em maio de 2025, Antônio Ferreira tem 47 anos. Sua perna esquerda dói às vezes quando vai chover. Lembrança de uma queda de cavalo que teve 2 anos atrás. Seus cabelos estão mais brancos que pretos agora. Suas mãos têm as calosidades de décadas de trabalho duro na terra. Mas seus olhos brilham com algo que não pode ser medido em anos ou quilos ou hectares. Brilham com a certeza de ter tocado algo mágico, de ter provado para si mesmo que o mundo ainda guarda mistérios que a ciência não consegue explicar completamente, que conexões impossíveis podem se formar entre os seres mais improváveis. Ele nunca mais perdeu gado para onças em sua propriedade durante todos esses anos. Seus vizinhos continuam tendo prejuízos, continuam reclamando dos grandes felinos que atacam suas criações. Mas na fazenda de Antônio existe uma paz tácita, um acordo silencioso entre fazendeiro e predadores que todos sentem, mas ninguém consegue explicar racionalmente. Biólogos da Universidade Federal do Acre souberam vagamente da história através de terceiros e vieram algumas vezes tentar entrevistar Antônio, querendo documentar o caso, instalar câmeras de trilha, fazer estudo científico do comportamento incomum das onças em sua propriedade. Mas Antônio sempre declinou educadamente. Algumas coisas não precisam ser dissecadas, analisadas, reduzidas a dados e gráficos. Algumas coisas podem simplesmente existir no espaço mágico entre conhecido e mistério, entre ciência e algo mais antigo que ciência. Ele mantém a história principalmente para si mesmo, para Benedita, para seus 4 filhos agora adultos, que cresceram ouvindo sobre o dia em que o pai salvou uma família de onças durante a grande enchente de 2017 e sobre o dia mágico, 7 anos depois, quando a gratidão voltou. Nas noites de lua cheia, Antônio ainda sai para verificar o gado, caminhando pela propriedade com lanterna e ouvidos atentos. E ocasionalmente, talvez 3 ou 4 vezes por ano, ele vê uma silhueta dourada com rosetas pretas nas margens da floresta, sempre mantendo distância respeitosa, nunca ameaçando. Apenas presente e sempre, sempre. Quando ele vê aquela silhueta específica com o padrão de rosetas em forma de coração perto do ombro esquerdo, ele para, levanta uma mão em saudação silenciosa e sussurra: "Oi, menina, tudo bem com você e sua família? Espero que sim. Fique segura por aí." E a sombra dourada fica ali por mais um momento, como se estivesse ouvindo, como se estivesse compreendendo, e então dissolve de volta na escuridão da floresta de onde veio, deixando apenas pegadas na terra macia como prova de que o encontro não foi imaginação, não foi sonho, mas realidade vivida e testemunhada. A verdadeira história de Antônio Ferreira não é sobre heroísmo ou coragem. Embora ambos estivessem presentes naquele dia de enchente em 2017, não é sobre superar medo, embora ele certamente fez isso ao entrar em um barco com uma onça pintada adulta. É sobre algo muito mais simples e infinitamente mais profundo. É sobre reconhecer que todos os seres vivos, não importa quão diferentes, compartilham o desejo fundamental de proteger família, de sobreviver contra adversidades, de lembrar bondade quando bondade é mostrada. É sobre aprender que tratamos o mundo natural como se fosse separado de nós, como se fôssemos observadores externos estudando máquinas biológicas, quando na verdade somos parte do mesmo tecido complexo de vida, capaz de criar conexões que transcendem linguagem, lógica e até mesmo as limitações que nossa ciência atual coloca sobre o que é possível. 7 anos é muito tempo na vida de uma onça pintada. É quase metade de sua expectativa de vida na natureza selvagem. É tempo suficiente para territórios mudarem, para hierarquias predatórias se reorganizarem, para tudo que era familiar se tornar estranho. Mas memórias, verdadeiras memórias gravadas não apenas no cérebro, mas em algum lugar mais profundo onde gratidão e reconhecimento residem, essas podem durar uma vida inteira, podem durar gerações, passadas de mãe para filhotes através de comportamentos aprendidos, através de evitar certas áreas,
através de respeitar certos limites. Podem criar legados que nenhum biólogo pode medir, mas que qualquer pessoa que já teve um animal de estimação leal, que já foi reconhecida por um animal selvagem, que já olhou nos olhos de outra criatura e viu não apenas reflexo, mas conexão, compreende instintivamente. Nas margens do rio Juruá, onde Acre encontra a vastidão da floresta amazônica, onde civilização e selva dançam uma dança eterna de avanço e recuo, uma família de onças pintadas ainda vaga. A matriarca, agora em seus anos finais, carrega uma memória de um dia quando a água subiu e parecia que o mundo inteiro iria afogar, quando um humano que podia ter deixado ela e seus filhotes morrerem, escolheu arriscar sua própria vida para salvá-los. E em uma fazenda nesse mesmo território, um homem que está envelhecendo, mas não esquecendo, carrega a memória do momento quando olhou nos olhos âmbar de um dos predadores mais perigosos da América do Sul, e viu não morte, mas reconhecimento. Não ameaça, mas talvez, apenas talvez, algo que em humanos chamaríamos de gratidão, de amor, de conexão que desafia a explicação, mas não precisa de explicação para ser profundamente, transformadoramente verdadeira. E você? Acredita que animais selvagens podem sentir e demonstrar gratidão? Já teve alguma experiência inexplicável com a natureza? Conta aqui nos comentários porque essas histórias me emocionam profundamente. Se você chegou até o final desse relato incrível e se arrepiou, como eu me arrepiei ao escrever, deixa aquele like e se inscreve no canal. Toda semana eu trago histórias reais que mostram o lado mágico e misterioso da nossa conexão com os animais. Compartilha esse vídeo com quem precisa acreditar que ainda existe beleza e bondade neste mundo, que conexões impossíveis podem acontecer quando menos esperamos. Um abraço enorme do fundo do meu coração e nos vemos na próxima história que vai te fazer ver a natureza com outros olhos.